Bom dia, excelentíssimos vereadores, servidores, senhoras e senhores presentes aqui nesta Câmara e munícipes que nos honram com acompanhamento e interação na internet. Seja em nossa transmissão ao vivo ou pelo vídeo que fica armazenado na internet e que pode ser assistido em nosso canal de vídeos no YouTube e pelo Facebook. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de número 690. Vamos anunciar os materiais objetos da convocação de hoje, realizada por esta presidência. Parecer parcial pelo arquivamento e descontinuidade do processo da Comissão Processante 01/2017, que averigua e julga possível cometimento de ato de quebra de decoro parlamentar por parte da vereadora Edmércia Michelete Diniz. Projetos de leis em turno final. Projeto de Lei 56/2017, PPA, dispõe sobre a alteração da Lei 3072, de 6 de dezembro de 2013. Projeto de Lei 57/2017, LDO, dispõe sobre a alteração da Lei 3.267, de 4 de julho de 2016. Projeto de Lei 58/2017, dispõe sobre a abertura de decretos especiais do orçamento em vigor. Nas sessões extraordinárias não há expediente, iniciamos assim a ordem do dia. Vamos iniciar com a votação da promoção de arquivamento, conforme propõe o parecer da Comissão Processante 01/2017. Peço para que substitua a vereadora Edmércia Michelete Diniz, o segundo suplente da coligação PTC, PSDB e PSB, Moacir José Leôncio. Seja bem-vindo. O vereador Moacir atende a convocação desta Câmara Municipal, visto que a primeira suplente, Daniela Haddad Ranieri, não pôde atender a convocação por motivos formalmente justificados e aceito por esta presidência. Vamos ao parecer parcial pelo arquivamento e descontinuidade do processo da Comissão Processante 01/2017, que averigua e julga possível cometimento de ato de quebra de decoro parlamentar por parte da vereadora Edmércia Michelete Diniz, pela maioria de seus membros. A Comissão Processante optou pela promoção de arquivamento e descontinuidade do processo. Como os senhores sabem, nós seguimos o rito processual estabelecido pelo Decreto de Lei 201 de 1967, artigo inciso 3, segunda parte. A promoção definitiva do arquivamento depende da anuência do plenário. O quórum é qualificado, sendo para a rejeição da aprovação de arquivamento são necessários votos contrários de pelo menos 6 vereadores. Número menor que 6 como votos contrários implica em promoção do arquivamento. Na comissão processante, o relator Rodrigo Fernando Novelli recomendou a continuidade do processo e início da fase da instrução. Os vereadores Rafael David Canova, secretário, e professor Antônio Cruz, presidente, apresentaram o voto divergente do relator, recomendando o arquivamento do processo, o que constitui parecer. Concedo o tempo necessário para o relator da comissão, vereador Rodrigo Fernando Novelli, promover a leitura do seu relatório e apresentar as explicações que entender necessárias. Bom dia, senhores vereadores, o público presente e o público que nos acompanha pela internet. Eu vou fazer a leitura do relatório. Rodrigo Fernando Novelli, relator da Comissão Processante 01/2017, instituída pela Resolução 01/2017, no uso de suas atribuições e cumprimento do disposto do artigo 5º, inciso 3, do Decreto de Lei 201/67, apresente o seguinte relatório parcial. Trata-se de um relatório parcial que opinará pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia apresentada pelo leitor Manuel Gonçalo Ramalho contra a vereadora Edmércia Michelete Diniz,
por proferimento de palavra atentatória ao decoro parlamentar, em discurso na sessão ordinária de Câmara de número 1079, realizada em 22 de fevereiro de 2017. Síntese dos acontecimentos. Na data do dia 22 de fevereiro de 2017, essa Casa promoveu, nos termos regimentais, sessão ordinária de Câmara. Na fase da explicação pessoal, a vereadora Edmércia Michelete Diniz proferiu a palavra corja, direcionando o vocábulo aos vereadores Alex de Castro Avance, Marcelo Martins Barbosa, Rafael David Canova, Rodrigo Fernando Novelli, Ricardo Ordini Gentil Negrão e Antônio de Agostini Neto. De forma expressa, a vereadora excetuou a si e aos vereadores Miriana Aparecida Mato e professor Antônio Cruz do enquadramento de carga semântica do vocábulo. Informando, na data 13 de abril de 2017, o eleitor Manuel Gonçalo Ramalho protocola nessa Casa documento requerendo apuração sobre possível quebra de decoro parlamentar da vereadora, reverenciando-se no artigo 4º, inciso 10, do Decreto de Lei 201/67. Na data 19 de abril de 2017, na sessão ordinária de número 1087, a Câmara Municipal promove o juízo de admissibilidade da denúncia, com os votos favoráveis dos vereadores Alex de Castro Avance, Marcelo Martins Barbosa, Rafael David Canova, Rodrigo Fernando Novelli, Ricardo Ordini Gentil Negrão, Antônio de Agostini Neto e Daniela Haddad Raineri, e contrários de Miriana Aparecida Mato e professor Antônio Cruz. A denúncia é recebida. Ato contínuo, o presidente da Câmara fez promover sorteio para a composição dos membros, que resultou em professor Antônio Cruz como presidente, Rodrigo Fernando Novelli como relator e Rafael David Canova como secretário. O presidente fez expedir a resolução 01/2017, estabelecendo a comissão processante 01/2017. Em 24 de abril de 2017, a denunciada foi devidamente notificada da instalação da comissão e da outorga de prazo para apresentação de defesa prévia. Na data de 2 de maio de 2017, a Câmara foi notificada de decisão judicial, processo, mandato de segurança, que suspendeu temporariamente os efeitos da resolução 01/2017 e promoveu o sobrestamento dos atos da comissão processante decorrente da resolução. Em 28 de junho de 2017, foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do Estado de São Paulo revogação da liminar e denegação do mandado de segurança. Na mesma data, o presidente da Câmara expediu o ato determinando a retomada dos trabalhos da comissão, a partir dos efeitos da publicação da decisão judicial. Ainda em 28 de junho de 2017, foi juntado aos autos documentos de subscrito pelo senhor Manuel Gonçalo Ramalho, retirando a denúncia em face da vereadora Edmércia Michelete Diniz. Em 3 de julho de 2017, a denunciada, por meio de seu procurador, apresenta na Câmara defesa prévia em rol de testemunhas. Em 3 de julho de 2017, a denunciada, por meio de seu procurador, apresenta na Câmara defesa prévia. E a síntese dos eventos desse processo até a presente data. Documentos juntados ao processo. São relevantes para a sustentação desse relatório os seguintes documentos devidamente juntados ao processo: representação do eleitor contra a vereadora, gravação em vídeo da sessão de Câmara de 22 de fevereiro de 2017, documento de desistência da denúncia, subscrito pelo senhor Manuel, e alegações prévias apresentadas pela denunciada. Representação do eleitor, legitimidade da parte. Na condição de eleitor, o senhor Manuel Gonçalo Ramalho protocolou nesta casa, documento requerendo apuração sobre possível quebra de decoro parlamentar da vereadora, reverenciando-se no artigo 4º, inciso 10 do Decreto de Lei 201/67. A legitimidade do autor está amparada no artigo 5º, inciso 1º, primeira parte do Decreto de Lei 201/67. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1º. A denúncia escrita na infração poderá ser feita por qualquer eleitor,
com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidente ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente de vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. O juiz da segunda vara desta comarca, em decisão denegatória de mandado de segurança intentado pela denunciada nos autos do processo, de forma bastante pedagógica, paradigmática e precisa, assinalou que a conjugação do dispositivo do artigo 5º, parágrafo 1º e artigo 5º, inciso 1º, ambos o decreto de lei 201/67, não deixa dúvida quanto à legitimidade do eleitor, enquanto cidadão no gozo dos seus direitos políticos ativos, capacidade eleitoral ativa, poder jurídico de votar e eleger mandatário político, de apresentar denúncia escrita apta a deflagrar apuração legislativa. E suposto procedimento incompatível adotado pelo vereador, quebra de decoro. Trata-se de previsão normativa que nem de longe ofende a Constituição Federal de 1988, porquanto, ao reverso, prestigia valores caros ao poder constituinte originário, notadamente os princípios democráticos da cidadania e da soberania popular. O artigo 1º, caput do inciso 1º e parágrafo único e artigo 14, substanciando salutar mecanismo de incremento de participação direta do cidadão no controle da legitimidade e moralidade político-administrativa. O eleitor Manuel Gonçalo Ramalho é parte legítima para propor a denúncia. Rito processual. No caso em tela, considerando a legitimidade ativa do eleitor, óbvio que está que o rito processual deve ser enumerado pelo Decreto de Lei 201/67 e não o regimento interno da Câmara, tampouco a lei orgânica do município. Desistência da denúncia. Em 28 de junho de 2017, foi juntados aos autos documentos de subscrito pelo senhor Manuel Gonçalo Ramalho, retirando a denúncia em face da vereadora Edmércia Miquelete Diniz. O eleitor não apresentou motivação clara para abrir mão da denúncia, alegou apenas não ter mais interesse. Ocorre que, na data de 19 de abril de 2017, todos os vereadores tomaram ciência da denúncia, sendo que os vereadores Alex de Cássio Avance, Marcelo Martins Barbosa, Rafael David Canova, Rodrigo Fernando Novelli, Ricardo Ordini Gentil Negrão, Antônio de Agostini Neto e Daniela Haddad Raineri entenderam que a Câmara deveria instaurar a comissão processante para apurar e julgar o caso. A partir da decisão dos legisladores, o fato passa a ser mais importante que o ânimos do denunciante. Tendo a maioria qualificada dos vereadores decidido pela recepção da denúncia, a Câmara Municipal passa a ser a responsável pela apuração e julgamento, não sendo relevante a intenção posterior do deflagrador do processo. Conclusão. É relevante a atitude de 7 dos 9 vereadores dessa casa em receber a denúncia. Está claro que a Câmara Municipal pretende apurar e julgar o possível ato de quebra de decoro por parte da vereadora Edmércia Miquelete Diniz, e ao classificar 6 parlamentares de corja. As formalidades processuais foram estritamente observadas, não havendo qualquer mácula que prejudique o devido processo. O caminho natural é o prosseguimento da denúncia, a fim de se apurar e julgar se houve ofensa à honra desta casa. Essa relatoria conclui pelo prosseguimento da denúncia, com a consequente abertura da fase instrutória. Meus amigos, eu gostaria de ser breve e gostaria apenas de explicar algumas palavras que foram encontradas nesse relatório parcial. E uma palavra que eu devo explicar aos ouvintes é a palavra decoro parlamentar. O que significa essa palavra decoro parlamentar? Essa palavra decoro parlamentar, ela é uma conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelos políticos
postura requerida para se exercer um cargo público, com honradez, seriedade, dignidade e um comportamento recatado dentro da Casa de Leis. Gostaria de explicar também o que significa a quebra de decoro parlamentar para os nossos amigos que estão acompanhando na internet. O pronunciamento quebra de decoro parlamentar significa crime contra a honra, abuso de poder, prática de atos de violência física ou moral nas dependências da Câmara. Eu gostaria de traduzir aos senhores vereadores, ao público presente e aos internautas o significado da palavra corja, a qual foi proferida pela senhora Edmércia Michelete no dia 22 de fevereiro, usando essa tribuna. A palavra corja significa bando, quadrilha, lixo, malandragem, encambada, a qual eu, Rodrigo Fernando Novelli, como eleitor, fui eleito pela democracia, fui eleito com 1.201 votos. Eu confesso que fiquei sim ofendido pela senhora vereadora Edmércia nesse dia 22 de fevereiro, na sessão de Câmara. Mas esse vereador não está aqui para fazer julgamentos, porque quem julga é Deus e os juízes. Eu estou aqui apenas para fazer um trabalho legislativo, a qual foi me confiado, de fazer parte de uma comissão processante para apurar se houve ou não quebra de decoro parlamentar nessa Casa de Leis. Então, na sessão que foi votada a abertura da CP, da comissão processante, pelo denunciado, senhor Manuel, foi feita uma representação e apresentado por excelentíssimos presidente da Câmara de Vereadores de Itápolis, a qual o senhor presidente aceitou a denúncia do senhor Manuel e levou essa denúncia para plenário, o que consta que não é esse vereador que está julgando a senhora vereadora Edmércia, o que consta que foi a Casa de Leis que julgou e abriu a CP, a comissão processante contra a vereadora, na votação de 7-2 favoráveis. Então, meus amigos, eu deixo bem claro nessa tribuna, a minha intenção jamais será caçar a vereadora Edmércia, mas como eu fui escolhido na sessão pelo eleitor, foi feito um sorteio para me compor a comissão processante, como estou como relator da comissão, o professor Antônio Cruz como presidente, o vereador senhor Rafael David Canova como secretário, a qual votou a favor da abertura da CP. Então eu estou aqui cumprindo o meu papel de vereador na comissão processante. Não queria participar dessa comissão, mas se eu fui escolhido para participar dessa comissão como relator, eu tenho que cumprir meu papel de apurar se houve ou não quebra de decoro parlamentar dentro dessa casa. O papel da comissão processante não é exatamente julgar a senhora vereadora. O papel da comissão processante é apenas o quê? Ouvir o rol de testemunhas, ouvir os vereadores que votaram a favor para a abertura da comissão processante, ouvir os vereadores que votaram contra a abertura da comissão processante, ouvir todas as testemunhas, ouvir o senhor Manuel, se realmente houve quebra de decoro parlamentar dentro da Casa de Leis. Então, é a função que eu fui escolhido por sorteio para representar a Câmara Municipal de Itápolis, para ver se houve realmente ou não uma quebra, uma afronta contra a honra da Casa de Leis. Por isso, eu não queria participar, mas estou participando, eu tenho que cumprir com o meu papel. E se o papel é relatar essa CP, essa comissão processante, então eu estou fazendo essa função, a função de vereador a qual eu fui incumbido. Então, Vossa Excelência, vocês aceitaram abrir essa CP. Agora, eu tenho que dar continuidade nos trabalhos da comissão, eu tenho que apurar os fatos, eu tenho que ouvir as testemunhas, eu tenho que apresentar o relatório final para vocês. É vocês que vão julgar se a vereadora Edmércia cometeu sim ou não a quebra de decoro parlamentar nessa casa.
Então, eu sou apenas um membro da comissão que vai colher os fatos e que vai fazer o relatório final. Mas quem que vai julgar se ela é culpada, se ela é inocente, se ela merece uma advertência, o perdão, são os 9 vereadores. Não é a comissão processante, não é o vereador Rodrigo Novelli que está sendo aqui taxado como o julgador. Não, eu estou cumprindo meu papel de vereador e cumprindo meu papel de relator da comissão. Se houve quebra de decoro parlamentar nessa casa, nós temos que apurar e ver se realmente há a punição de advertência, de cassação. Então deixo bem claro que essa relatoria não quer caçar a vereadora. Nós não queremos intrigas políticas, apenas nós queremos que os fatos sejam apurados e que os pingos sejam colocados nos is. Então, eu digo uma coisa, eu estou cumprindo o meu papel de relator e não de juiz, porque quem julga são os 9 vereadores. E se essa comissão continuar, nós vamos fazer um relatório final, e a Casa de Leis, cada um dos senhores vereadores que estão aqui, Milena Mato, Moacir, professor Antônio Cruz, Tunicão de Agostinho, Ricardo Ordini Gentil Negrão, Marcelo Martins, Rafael David Canova, presidente da Câmara, vocês que serão juízes e vai julgar se Edmércio cometeu o crime de decoro parlamentar. Não é o vereador Rodrigo Novelli e tampouco a comissão. Então, antes de terminar, eu gostaria de deixar uma reflexão, porque nada disso poderia estar acontecendo umas simples palavras. Muitos problemas seriam resolvidos se o orgulhoso apenas dissesse: me desculpe, eu errei, não vou mais fazer isso. Se isso tivesse acontecido, nada disso estaria acontecendo. Nós estamos aqui para representar o povo de Itápolis. Então, eu fui destinado a compor a comissão processante, não para julgar, mas sim para apurar os fatos, se houve ou não houve quebra de decoro parlamentar. Senhora vereadora, a minha intenção jamais foi caçá-la. A senhora sabe muito bem que no dia 22 de fevereiro a senhora usou essa tribuna e direcionou, proferiu a palavra cordial aos senhores vereadores. Isso deveria ser feito o quê? Uma advertência? Sim. Mas não partiu a advertência. Aí chegou nessa Casa de Leis uma representação do senhor Manuel. O presidente da Câmara aceitou essa representação. Os 6 vereadores, a senhora estava presente. A senhora viu que os 6 vereadores fizeram a votação para abrir a CP contra a senhora. E hoje, quando viram que não tinha um quórum suficiente, retrocederam. Então, eu não posso retroceder porque eu fui incumbido para fazer parte dessa comissão processante. Deixo aqui bem claro que Deus abençoe a senhora, que a senhora faz um excelente mandato de vereador, porque a senhora teve 800 votos. Os seus eleitores precisam da senhora aqui nessa Casa de Leis. Mas não é porque eu dei o meu relatório para prosseguir, porque eu quero que a senhora vereadora Edmércio Michelete seja cassada. Mas assim, peço que a senhora entenda que a função do relator é ouvir as testemunhas, ouvir se houve ou não quebra de decoro parlamentar, para fazer o futuro julgamento. Não estou aqui julgando, muito menos sou o juiz. Então, eu peço para a senhora que fique tranquila, que a comissão está fazendo apenas o seu papel, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos aqui presentes, ao público presente, mas eu não posso fazer um relatório para prosseguir e chegar na hora votar contra. É contra os princípios. Então, eu estou aqui exercendo a função de vereador como que está destinado no regimento interno da Câmara. Então, estou cumprindo meu papel de relator. Então, meus amigos vereadores, muito obrigado e um bom dia. Concedo também o tempo necessário para o secretário da comissão, vereador Rafael David Canova, apresentar e explanar sobre o seu voto. Bom dia a todos, nobres colegas vereadores, o público que se encontra aqui presente, os internautas, em suas casas, em seus trabalhos. Ocupo desta tribuna nesse momento
para justificar o meu voto como membro da comissão, como secretário, e vou ler, neste momento, o meu relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Processante 01 de 2017. Voto do secretário da Comissão Processante 01 2017, relatório parcial. Rafael David Canova, secretário da Comissão Processante 01 de 2017, instituída pela Resolução 01 de 2017, no uso de suas atribuições e cumprimento do disposto do artigo 5º, 3º do Decreto-de-Lei 201/67, apresento o seguinte voto. Discordo da conclusão do relator. Em 28 de junho de 2017, foi juntado aos autos documento subscrito pelo senhor Manuel Gonçalo Ramalho, retirando a denúncia em face da vereadora Edmércia Michelete Diniz. Apesar de a motivação não ser clara, é bastante relevante o recuo do denunciante. Uma vez que o eleitor manifestou seu desinteresse, o ânimos do processo passa a inexistir, não havendo mais o que se falar em rito processual amparado pelo Decreto-Lei 201/67. Ganha espaço o perdão tácito, concedido pela Câmara Municipal à vereadora Edmércia. A expressão corja foi proferida em 22 de fevereiro de 2017. Até o presente momento, nenhum vereador provocou a presidência da Câmara para aplicar qualquer sanção a parlamentar. O inconformismo de qualquer outro vereador, potencialmente atingido pela expressão corja, poderia resultar nas sanções previstas no artigo 86, parágrafo 4º, gradualmente aplicadas conforme a gravidade do fato. Como nada disso ocorreu, o perdão está concedido. Pelo arquivamento da comissão, Itápolis, 10 de julho de 2017, vereador Rafael David Canova, secretário. Serei bem breve no meu comentário, junto ao relatório, deixando bem claro que, uma vez que o eleitor retirou, no entender deste membro da comissão como secretário, o rito processual amparado pelo decreto 201/67, não ocorrendo mais o rito processual 201/67. Então ganha espaço para o perdão tácito, visando também que não houve, por parte dos vereadores desta casa, um pedido, né, de punição através do parlamentar, de algum parlamentar para a vereadora citada e julgada no processo. Então, por parte deste vereador, o perdão tácito também se inclui, entendendo assim também, como citado no item 7 do relatório, que o inconformismo de qualquer outro vereador potencialmente atingido pela expressão corja poderia resultar em sanções previstas no artigo 86, parágrafo 4º, gradualmente aplicadas conforme a gravidade do fato. Então, da minha parte, é isso. Também fui sorteado, como citado pelo vereador Rodrigo Novelli, para compor esta comissão. Sou sincero em dizer que não gostaria, não estou satisfeito em participar desta comissão, pois quem julga são os profissionais da área, juízes e até mesmo o poder divino Deus, e eu não estou aqui, neste momento, para fazer o julgamento no sentido de cassação do mandato da vereadora Edmércia para que ela possa perder o seu mandato. Enfim, assim como todos nós que estamos aqui fomos eleitos e tivemos um bom número de votos, né? E estamos representando esses eleitores, a vereadora também teve. Sim, ela proferiu a palavra corja na data do dia 22, e num primeiro momento nós abrimos a comissão para a averiguação, assim composta pelo relator Rodrigo Novelli, vereador Rodrigo Novelli, e o vereador professor Antônio Cruz, na qual é presidente. E foi entendido que há um perdão tácito por não ter, não estar mais tramitando dentro do
do que é o visado. Dentro do artigo, não há mais, havendo mais falar em rito processual 201/67. Então, por parte desse vereador, eu coloco essa minha posição e gostaria de dizer que entendo todos os pontos de vista, inclusive entendo perfeitamente o ponto de vista do vereador Rodrigo Novelli, né, sobre esse procedimento. Todos nós estamos compondo uma comissão e nessa circunstância ficamos incomodados por ter que julgar alguém. Mas eu acredito que por parte deste vereador, eu não sei se a maneira como eu vou me expressar agora é uma maneira coerente, mas eu vou falar mais com o meu coração do que com a minha razão. Eu sempre fui uma pessoa sonhadora. Quem me conhece sabe que eu sempre fui um sonhador. E pretendo continuar sendo por toda a minha vida. Assim foi um legado deixado, inclusive, pelo meu pai, que é o legado de batalha, de luta, fazer o seu, correr atrás do seu. E, como sempre dito, quando bater-lhe em um lado do rosto, ofereça a outra face. Eu sou do tipo de pessoa que eu procuro, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu procuro encontrar a harmonia nos fatos. Claro, não sou o tipo de pessoa que irei abaixar a cabeça para tudo. Por isso, nós abrimos a comissão num primeiro momento. Vamos ver o que está acontecendo. Mas, na atual circunstância, vamos encerrá-la, no meu ponto de vista, pelo que eu já citei no meu relatório. Mas, como eu disse, eu sou um sonhador. Eu sou, utopicamente falando, uma pessoa que ainda tem aquele olhar de acreditar que o mundo da fantasia pode ocorrer. E eu vou continuar pensando assim, pode ser que lá na frente eu tropece, pode ser que lá na frente eu venha como se diz, né, a ter que cair várias vezes para depois me levantar. Tudo bem, não tem problema. Mas eu vou continuar assim, porque se nós perdemos essa essência da utopia dentro de nós, e para quem não sabe o significado de utopia, utopia é aquele sonho ainda não realizado, não visto, não concretizado, né? Eu ainda acredito que eu posso procurar nos horizontes e também naquilo que eu olho como impossível, as possibilidades. Então, eu, vereador, nesta tribuna, Rafael David Canova, eu deixo claro que aceito, entendo todos os argumentos, como eu disse, até mesmo citado pelo vereador Rodrigo Novelli, a qual é um parceiro aqui dentro, mas, do meu ponto de vista, eu gostaria que, a partir de então, nesta casa, a gente entende que, de repente, não vai ocorrer uma unanimidade, 100% em todos os fatos, mas um bom senso, desde então, um consenso, para que a cidade vá para frente, para que a cidade ande, e não que ocorra mais aquilo que nós podemos e vimos nos últimos anos dentro da nossa cidade, né? Eu não fui eleito para ficar só brigando com um vereador, com fulano, com beltrano. Talvez as pessoas até briguem comigo, e talvez eu até tenha que rebater, mas a minha intenção não é essa. Eu sou uma pessoa muito tranquila, desde que nós possamos em conjunto encontrar essa tranquilidade. Então, nós podemos trabalhar mais harmoniosamente aqui dentro, os 9 parlamentares, em conjunto com o Executivo, para que o prefeito Edmílio e o vice Marinho possa trabalhar pela cidade de Itápolis. Todos sabemos que quando fomos eleitos, seria um dos mandatos mais difíceis da história do nosso município, por tudo o que nós vimos e estamos vendo, critérios financeiros, né? Os últimos anos de trocas políticas. Então, eu acho que o momento não é mais esse. O momento, a partir de então, é de nós tentarmos unir a força, como eu disse, de repente não dá a unanimidade total, mas o bom senso, o consenso da maioria, para que nós possamos
trabalhar um pouco mais harmoniosamente pelo nosso município, para aquela pessoa que nesse momento está dentro da sua casa, né, cuidando dos seus afazeres, o comerciante, o empresário que está trabalhando, gerando empregos, gerando impostos, enfim, fazendo com que o nosso município possa ter progresso. E uma sexta-feira de manhã estar aqui hoje para voltar um processo desse, de certa forma não é um progresso. Não é um progresso. Então, eu deixo aqui bem exposto esse ponto de vista, como eu disse, muito tranquilo, né, da situação, e dizer que concordo com os procedimentos da casa, é o procedimento natural de ser feito, mas nesse momento eu prefiro encerrar isso para que nós possamos dar uma nova guinada daqui para frente. Eu lhe perdoo, senhora vereadora, porque a palavra foi proferida a mim também naquele dia. Mas eu lhe perdoo pelo significado da corja. Eu sei que eu não sou isso dentro de mim, eu não sou isso. Nunca fui e nunca serei, pois como eu disse, a minha índole é uma índole de luta, de batalha de sonhos. E eu vou continuar fazendo isso, então eu estou muito tranquilo, né? Então, por esse motivo, eu cedo o perdão de forma passiva, tranquila, e peço que daqui para frente todos nós possamos trabalhar de forma um pouco mais harmoniosa. Muito obrigado a todos, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e que Deus abençoe. Da mesma forma, concedo o tempo necessário para o presidente da comissão, vereador Antônio Cruz, para apresentar e explanar sobre seu voto e a constituição do parecer do arquivamento da denúncia. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, funcionários da casa, bom dia a todos os presentes, ao amigo internauta de Face. Eu quero aqui registrar esse momento que nós estamos vivendo, no presente momento que essa casa vive, nessa questão que estaremos hoje julgando. Então, como disse os antecessores, o vereador Rodrigo Novelli, após ler o seu parecer, que a gente respeita, que, em primeiro lugar, a gente tem que conviver e respeitar todas as iniciativas dos nossos colegas. As palavras do vereador Canova, com seu relatório bem embasado, enfim, isso é democracia. A gente tem que aprender a ouvir e respeitar todas as manifestações de todos os vereadores aqui dessa Casa de Leis. Nós podemos até não concordar com tudo aquilo que acontece, mas o respeito a essas iniciativas, elas devem ser sempre presentes e respeitadas. Então, como disse aos colegas, a gente não tem nenhum prazer em estar aqui hoje, ocupando essa tribuna, né? Eu, na qualidade de presidente dessa comissão, essa iniciativa partiu-se após um sorteio público aqui nesta Casa de Leis, mas eu acho que todo vereador tem que estar preparado, embora a gente espera que nesses 3 anos e meio de mandato, a gente não precise mais voltar aqui nessa tribuna para essas iniciativas. Mas cada vereador deve sim estar preparado, com o regimento embaixo do braço, sabendo que a qualquer momento ele pode ser selecionado, escolhido para ocupar essa função. Então nós estamos aqui hoje, de fato, com essa iniciativa de procurar fazer um julgamento justo, à luz da legislação, até porque eu sempre digo que esse município de Itápolis está com tanto problema para a gente resolver, problemas na área da saúde, problemas na área da educação, problema com médicos, com receita, com médicos, com remédios, com infraestrutura, que nós temos muita coisa para fazer aqui nesse município. Na última vez que estivemos aqui, até citamos um termo aí que rolou até pelas emissoras aí. O prefeito Edmir herdou muito rolo nessa cidade, mas muito rolo mesmo. Os chineses, a Esquadrimac, a Escola Zé Toledo de Mendonça, a Inês Ramalho. E nós temos que ficar livres disso daí, o mais rápido possível.
Por quê? Porque acho que a única coisa que nós temos que fazer hoje aqui é garantir a governabilidade tranquila do prefeito Edmir diante de tantas demandas que nós vamos ter que enfrentar nesse município aqui. Então hoje é o momento da gente fazer um julgamento, sim, justo, mas um julgamento rápido. Virar essa página o mais rápido possível para de fato começar a correr atrás das coisas necessárias que estão aí batendo à luz de cada vereador. Então, senhores, eu gostaria de ler, e quero aqui parabenizar o Rodrigo, o Canova, nas reuniões que nós fizemos. Houve principalmente o respeito, e cada um se expressou da forma como a gente acha que devia ser expressado. Mas a gente precisa, nós não podemos esquecer de fazer uma referência aqui, que no dia 22 de fevereiro, numa sessão, digo aqui, calorosa, para não dizer uma sessão tumultuada, né? E às vezes eu falo respeitosamente até com o nosso presidente, o Alex, que a gente precisa ter nesse espaço, nesse recinto, o máximo de tranquilidade, porque algumas coisas andaram acontecendo que de repente o vereador de fato ele vai perder o seu equilíbrio, a sua postura de vereador, porque está aí à luz de algumas coisas erradas que andaram acontecendo. E naquela sessão não foi diferente. Aquela sessão foi o marco, foi a iniciativa de algumas coisas que a gente não poderia estar convivendo. Eu sempre falo aos senhores, eu não sou mais experiente que ninguém, embora tenha alguns mandatos de vereador, mas eu nunca passei por uma situação como passamos nessa atual legislatura. Muitas vezes a gente sentado ali naquela primeira cadeira, o Tonicão naquela primeira cadeira ali, sabe, pessoas em cima, pessoas gritando, pessoas ofendendo, isso não é justo. O vereador precisa ter no começo a tranquilidade para legislar com postura, com racionalidade, porque a gente pode de fato em algum momento perder o nosso equilíbrio e aí vem a tal da falta de postura. A falta da... Embora a gente fale em imunidade, mas todo mundo aqui é ser humano e sabe. Então é bom a gente evitar esse tipo de situação. Então eu acho que naquela sessão, eu parti desse princípio, que houve de fato essa quebra até da ordem interna dessa Casa de Leis. Outra coisa que nos chama a atenção é que o denunciante, que também fez essa denúncia, não está presente, retirou essa denúncia. E no meu ponto de vista, como disse o vereador Canova, que nós tínhamos até selecionado essa frase aí, foi dado perdão já à denunciada. Por quê? Porque foi retirada essa denúncia feita por aquele denunciante naquele momento. E a partir daí, nenhum vereador ou qualquer partido político acrescentou algo naquela denúncia, porque o denunciante naquele momento, da maneira como foi feito esse relatório, o julgamento está baseado no Decreto-Lei 201, que confere apenas duas situações, sem outra alternativa, que é simplesmente a cassação. Então hoje nós não temos outra alternativa para ser julgada, a não ser a cassação da vereadora. Por quê? Porque ninguém protocolou aqui, nenhum vereador, este vereador ou qualquer vereador que seja, uma outra representação que fosse baseada no artigo 86. O artigo 86 fala que, se fôssemos usar o artigo 86 do regimento, sim, aí poderia ser aplicada apenas alternativas, que não é o caso. Então hoje aqui nós não vamos julgar um relatório do vereador Rodrigo com essa alternativa, que é o artigo 86 do regimento. Nós estamos julgando simplesmente o que está previsto no Decreto-Lei 201, que foi a denúncia feita pelo denunciante, o senhor Manuel, que restringe-se apenas à cassação da vereadora, nada mais do que isso. Então, diante desses aspectos, esse vereador gostaria de ler, inclusive, o meu parecer, o relatório, respeitando enormemente o relatório do vereador Rodrigo e o do vereador Canova, mas esse foi o nosso relatório, como presidente da comissão. Bom, então, o professor Antônio Cruz, presidente da comissão processante 01/2017, instituída pela resolução 1/2017,
no uso de suas atribuições e cumprimento do disposto no artigo 5º, inciso 3, do Decreto 201/97, 1967, apresenta o seguinte voto e faz constituir o seguinte parecer. Primeiro, discordo das conclusões do relator e concordo com a posição do secretário, do senhor secretário, de forma a referendar os seguintes argumentos. Segundo, em 28 de junho de 2017, foi juntado nos autos desse documento, subscrito pelo senhor Manuel Gonçalves Ramalho, retificando a denúncia em face da vereadora, contra a vereadora Edmércia Michelete Diniz. Apesar da motivação não ser clara, é bastante relevante o recuo do denunciante. Uma vez que o eleitor manifestou ser contrário ao processo, o processo passa a relaxar, não havendo mais o que se fazer neste auto processual, amparada pelo Decreto de Lei 2001/2017. Ganha espaço o perdão tácito, concedido pela Câmara Municipal à senhora vereadora Edmércia. A expressão corja foi proferida em 22 de fevereiro de 2017 e até o presente momento, nenhum vereador provocou a presidência da Câmara para aplicar qualquer sanção a parlamentar. O inconformismo de qualquer outro vereador potencialmente atingido pela expressão corja poderia resultar nas sanções previstas no artigo 85, parágrafo 4º, gradualmente aplicada conforme a gravidade do fato. É aquela questão do artigo 85, que nós não temos uma pena alternativa para ser julgada aqui através desse relatório. Ou caça ou não caça. É isso que a Câmara está julgando hoje. Como nada disso ocorreu, o perdão está concedido. Fica expedido parecer pelo arquivamento da comissão processante que averigua possível cometimento de quebra de decoro parlamentar por parte da vereadora Edmércia Michelete Diniz. Dê-se ciência ao senhor presidente da Câmara para a convocação de sessão homologatória do arquivamento com uma decisão soberana do plenário. Professor Antônio Cruz, presidente da comissão. Então, senhores, eu acho que eu procurei sintetizar essa questão. Outros vereadores, com certeza, estarão aqui ocupando essa tribuna. O nosso voto, então, é pelo arquivamento, por entender que, nesse momento, não houve, embora a palavra corja tenha sido proferido, mas nós temos também nos relatar as circunstâncias da sessão, né? E na minha outra palavra final, eu gostaria até de dizer que esta medida que a Câmara possivelmente tomará, nós vamos dar um exemplo também, aquilo que não deve ser feito no município. O município tem que tomar rumos, né? Porque são muitos os problemas que nós temos que resolver aqui. Como disse aqui, repito essa palavra, nós temos que dar as condições de governabilidade ao prefeito Edmir, porque são muitas coisas que nós temos, são muitas ingerências neste município. Nós já tivemos que julgar aqui com questões daquelas criações de cargos, foi superado aquilo. Há poucos dias tivemos que votar uma questão dos precatórios, que também procuramos minimizar as questões de orçamento do atual prefeito. Não pudemos dar um aumento significativo ao funcionário público, por quê? Porque não tinha orçamento. Tudo isso foi herdado, mas nós temos o direito, nós temos a chance hoje de
conciliar tudo o que está acontecendo e retomar, virar essa página para que a gente possa, de fato, discutir questões sérias que a população está precisando de nós aqui. E eu encerro, senhor presidente, dizendo que a unanimidade, como disse o Canova, dificilmente nós vamos estar a toda hora conseguindo ser unânimes aqui dentro, mas é preciso prevalecer o respeito mútuo, procurar o consenso, procurar o bom senso, para que a gente possa, de fato, conviver com legalidade, sabe, harmonicamente, e buscarmos juntos, de fato, resolver os problemas que essa cidade tanto depende de cada um dos senhores vereadores. Era isso o meu relatório, senhor presidente. Obrigado por essa oportunidade. E eu que não poderia esquecer aqui de cumprimentar, se me perdoa, senhor presidente, o vereador Moacir Leôncio, que aqui está sentado por força de uma decisão, por força legal. O Moacir é um menino que eu conheço há muito tempo, quando foi nosso aluno nessa escola aqui na frente, com relacionamentos com família. E o Moacir, se Deus quiser, um dia vai estar sentado como titular de vereador dessa Casa de Leis, porque você tem predicativos, você é um menino bom, um menino, enfim. E a vereadora Edmércia, que certamente ocupará essa sessão, essa tribuna no primeiro momento. Eu até conversando com ela, acho até que a Edmércia vai de fato entender que naquele momento houve esse clima muito ruim para o legislador, e certamente, como disse o Canova, apresentará, né, o seu pronunciamento nesse sentido, que não houve aí nenhuma intenção de macular a imagem de qualquer que seja aqui dentro. Embora muitas vezes a gente possa discordar, como eu disse, mas essa discordância, ela sempre se dará pelo respeito, enfim, pelo respeito às pessoas e pelo respeito a tudo que prevê legalmente essa Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente, um bom dia a todos. A promoção do arquivamento está em debate. Os vereadores que quiserem se manifestar disporão de 5 minutos para fazê-los. Vereador Antônio de Agostini Neto. Bom dia a todos, à mesa, os internautas, os presentes. Eu quero dizer bem claro que eu me senti ofendido, sim, no momento, mas eu, como cristão, me desculpem as pessoas de outras crenças e outras religiões, eu acho que quem perdoa é Deus. Em se tratando disso, eu acho que Ele vai saber se a vereadora merece ou não merece o perdão. E eu acredito que Deus queira de bom para os seus filhos, que somos nós, e nós somos iguais. Acredito que Ele queira o melhor. É por isso que eu, dentro dessa humildade, digo que quem perdoa é Deus. E eu acredito que já tenha perdoado muitas coisas, muito mais grave do que nós estamos vendo e passando, e o dia a dia mostra para nós. Acredito que isso seja para Ele um grão de areia, e que Ele já tenha te perdoado, viu, Edmércia? Espero que dentro dessa Casa de Lei haja um respeito maior para todos nós, como vereadores, como funcionários da Câmara, porque eu acredito que aqui começa o desenvolver de uma cidade. Aqui exige-se respeito, e esse respeito tem que ser dado. Nós
precisamos parar de ser uma plateia, um palco de auditório, para se tornar trabalho, fazer trabalho, resultado para o município. É isso que o povo precisa. Nós estamos perdendo tempo com isso tudo que está acontecendo. Não há necessidade disso. Itápolis não precisa disso, está precisando de trabalho. É isso que nós precisamos fazer. Até quando vamos ficar nessa situação? Então, pessoal, desculpe, eu me exalto e me dá um branco. Porém, eu peço que de hoje em diante, todos nós tenhamos o mesmo norte, o mesmo rumo, para que Itápolis cresça e que essa casa passe a ser respeitada muito mais do que ela merece. Muito obrigado a todos, fique com Deus. Um abraço. Vereador Moacir José Leôncio. Vereadora Miriana Mato. Vereador Marcelo Martins. Bom dia a todos. Eu vou ser bem breve, como o Tunicão. Queria falar que eu estive estudando sobre a imunidade parlamentar e lá eu percebi que nós, vereadores, somos invioláveis pelas palavras, votos e opiniões. Então, no momento que ocorreu aquilo, a Dimerce tinha também essa proteção. Então, eu vou ler um relatóriozinho que eu escrevi aqui. Que o caminho de uma averiguação de quebra de decoro é o regimento, né? Os únicos interessados ou ofendidos potenciais somos nós, vereadores. E até hoje nenhum vereador questionou o presidente sobre o pronunciamento. Quase 5 meses se passaram do ocorrido, então o perdão já foi concedido. Eu sou formado em fisioterapia e não em direito, então não sou juiz para julgar aqui ninguém. Então meu voto vai ser favorável a você hoje. Bom dia. Vereador Ricardo Negrão. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, público presente, amigos que não veio pelas ondas na internet. Quero agradecer aqui a presença do Moacir, pessoa que eu conheço desde que me conheço por gente, não temos tanta proximidade, mas de oi, tchau e da mão, nós temos afinidade. E tenho muito amigo em comum com ele, uma pessoa muito querida aí na sociedade de Itápolis. Com relação ao processo, isso ocorreu no começo do mandato, quando eu era muito cru, como vereador, não estava acostumado com sessões, bem como quando foi para a votação de admissibilidade ou não desse pedido formulado pelo eleitor. Agora, com um pouco mais de experiência, de ver o professor, de sentar do lado do Tunicão. Se eu não sentasse do lado do Tunicão, acho que eu já tinha sido caçado, porque naquela época, como ele falou, que a gente fica no palco e as pessoas ali exaltadas, eu já teria ido lá feito alguma burrice. Sorte que eu sento do lado do vereador Tunicão, uma pessoa experiente, uma pessoa com uma conduta reta, um homem focado e que me segura muitas vezes ali para não fazer abobrinha. Mas eu, ao contrário do professor, ao contrário do Alex, ao contrário do Canova, eu sim queria ter o poder de julgar esse processo. Chegar a um processo, para mim, hoje em dia, com a experiência que eu tenho, que eu sei, no começo do ano, eu, Rodrigo e o Canol, parecia 3 marido e mulher, parecia um casal de 3. Agora a gente se afastou. E não é por isso que eu não gosto deles, eu gosto deles. Então,
a gente, naquela época, nós fiquei muito triste mesmo, que tinha aquela população ali xingando, aquela briga, me senti muito ofendido. Mas, e como ofenderam também meus amigos. Só que agora, é uma situação completamente diferente, que vem de uma pessoa estranha. Eu conheço a pessoa tudo, mas assim, eu falo estranho, não é de vereador. Se fosse de vereador, são outros 500, mas se eu tivesse a caneta na mão, a partir de hoje, se chegasse qualquer representação de pessoa referente a uma conduta como essa, que no judiciário seria reprimida com uma cesta básica ou com alguma coisa, eu não exporia nenhum colega vereador a um rito desse, a votação, a chamar suplente. Arquivo. O Flávio Moraes falou que é contra a lei, que tem que mandar. Não. Se a pessoa achar isso, ela que contrate um advogado e vá na justiça. Se eu tivesse a caneta na mão, eu não receberia denúncia desse tipo de coisa. Só receberia denúncia de coisas que efetivamente caíssem no Poder Judiciário, e isso teria a glosa do juiz. Isso, se caísse no Poder Judiciário, a pessoa vai lá, entra com processo, fala, não, o cara me chamou de corja. Vai marcar uma audiência, o promotor vai falar, o senhor quer que continue com o processo ou o senhor quer pagar uma cesta básica já? Se o senhor for condenado, o senhor pode ter que pagar 2. Não, eu vou pagar uma já. Não tem dinheiro, então o senhor vai no cemitério prestar serviço à comunidade. Então, por isso, eu queria ter, ao contrário dos meus colegas, eu queria ter a caneta na mão. Chegou essas denúncias, eu arquivaria. Hoje, com a experiência que eu tenho, tendo em vista esses motivos que eu falei. A pessoa não gostou, ela vai lá e contrata um advogado. O Flávio não gostou, o Jarbas não gostou, eles que pagam o advogado para a pessoa ou instruam a pessoa, ir lá na justiça e vamos tocar em frente. Porque esse decreto, ele foi feito na época, decreto 201, que é a lei que rege esse requerimento, foi feito na época da ditadura. Esse decreto, para esse processo, ele não faz o menor sentido. Para que fazer prova? Para que ouvir eu, Marcelo, o denunciante? Está lá, tem a câmera, está filmado. Corja. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa. Só mais um minuto, senhor presidente. Não precisa ter oitiva de testemunha. Vai ouvir eu como testemunha, o Marcelo, depois nós vamos votar. Aí vai entrar cação, vai anular, porque como que eu voto e participo de como testemunha? É uma aberração essa lei aqui, entendeu? Ou nesse caso aqui, o relator chamar para si e falar, não precisa de testemunha de votação, mas já foi aceito, já foi superada essa fase, não precisa ter testemunha. Aqui tem uma câmera, nós já temos condições plenas de julgar isso aqui. Então, eu voto pelo arquivamento, e qualquer outra preposição que chegar contra um vereador, que não venha de vereador, que venha de terceiros. Nós sabemos que há muitas pessoas interessadas nas nossas cadeiras, que usam de subterfúgio como esse para chegar a cortar caminho para ser vereador. Então, nós, colegas, nesse momento temos que ser um pouco corporativistas, pois se não houver um fato grave, punido pela justiça, de forma com penas graves, com pena séria, não como essa pena de cesta básica, nós devemos arquivar esses processos. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradeço a presença do senhor Moacir pelo arquivamento. A promoção de arquivamento da Comissão Processante 01/2017 está em votação. Os vereadores que tiverem de acordo com o arquivamento, fiquem sentados. Os contrários
ao arquivamento que se levante. Declaro arquivada, com discussão, o arquivamento definitivo do processo da Comissão Processante 01/2017, aberta pela Resolução 01/2017. Voto pelo arquivamento. Vereador Rafael David Canova, Marcelo Martins, Ricardo Ordini Gentil Negrão, Tonicão de Agostini, professor Antônio Cruz, vereador Moacir Leôncio, vereadora Miriane Amato e desta presidência. Voto pela continuidade. Rodrigo Fernando Novelli. Peço para que assuma seu posto a vereadora titular Edmércia Michelete Diniz. Agradecemos ao vereador suplente Moacir José Leôncio pelo atendimento da convocação. Projeto de Lei Complementar em turno final. Projeto de Lei 56/2017 dispõe sobre a alteração da Lei 3.072, de 6 de dezembro de 2013. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Vereador Ricardo. Bom dia a todos, mais uma vez. Nós estamos aqui para votar uma alteração orçamentária, para fazer um repasse, para que se termine uma obra, para tentativa de se terminar uma obra. E nós, na sessão de quarta-feira, solicitamos via Câmara alguns documentos para o secretário de obra que estava aqui, que o documento em tese não seria poder dele, não estaria no poder deles, que são documentos referente à capacidade financeira da empresa, o seu poder de solvência, o seu poder de honrar seus compromissos frente aos trabalhadores, se ela tem o poder de receber dinheiro e não ter esse dinheiro bloqueado por outros motivos e nós termos as obras paradas. Por exemplo, se essa empresa tiver uma ação trabalhista do valor, de qualquer valor, de qualquer processo no Brasil, esse repasse que nós formos fazer que a prefeitura fizer a essa empresa, ele poderá ser penhorado no processo. Tendo em vista notícias onde nós fomos lá ver as reclamações de funcionários que estavam há alguns dias sem receber salários, tivemos notícias que não havia depósitos de FGTS e outros encargos trabalhistas. Nós fizemos requerimentos, comunicamos o senhor prefeito naquela ocasião, e até hoje parece que o problema persiste. Então, para não termos outro elefante branco na cidade, eu reputo de suma importância nós termos a certeza de que essa empresa ela encontra-se em plena capacidade
com uma pujança para quitar as suas dívidas, sem ter o risco de influências externas, como execução fiscal, como processos trabalhistas, que possam vir a comprometer o repasse que a Prefeitura fará a ela. Então, nós requeremos documentos que são simples para a empresa pegar, e não veio a essa casa esses documentos. Então, eu não tenho segurança em votar esse repasse, tendo em vista esses motivos aqui explanados, uma vez que, nesse momento, eu não tenho condições de avaliar a idoneidade, a capacidade financeira dessa empresa e o poder dela receber dinheiro, dotações orçamentárias municipais. Então, eu vou votar contra essa lei nesse momento, tendo em vista que não tenho documento hábil para verificar se a empresa prestadora de serviço, nesse momento, tem capacidade de honrar com seus compromissos. Sendo assim, nós corremos risco de ter a obra parada, quer seja pelo repasse, quer seja sem o repasse. Então é melhor prevenir, não jogar o dinheiro na empresa para ser bloqueado por outra cidade, que ela esteja devendo. Pelo menos a gente fica sem obra, mas com o dinheiro, porque estamos correndo o risco de ficar sem a obra e sem o dinheiro. Nós temos que pesar esses dois pontos. Nós passamos a obra, o dinheiro, e corremos o risco de ficar sem obra e sem o dinheiro, ou nós corremos o risco menor de ficar sem a obra e podemos contratar outra construtora. Se essa construtora não tem o poder de receber esse dinheiro, licita-se outra construtora e termina a obra, acabou. Tem um monte de construtora aí idônea. Nós vamos fazer nenhum empecilho. Vai ali no Compras amanhã, licita, em agosto começou a obra de novo. E ao meu ver, essa mesma construtora não pode prestar esse serviço, pois vai fatiar a licitação. Está na moda agora fatiar, mas não é permitido esse tipo de coisa. Como não estava previsto no orçamento, no plano inicial, esse muro, essas despesas, essa execução ela fica prejudicada, tendo em vista que teria que haver uma nova licitação, abrir para novos concorrentes, pois é uma outra obra, é outra finalidade, um outro muro. Também tem esse porém desse caso, que não é uma continuidade. Isso não estava previsto no projeto inicial. Então, nós temos que, a Prefeitura tem que fazer outro certame licitatório para que seja feito esse muro, essas providências aí posteriores que surgiram nessa obra. Então, eu, nesse momento, por não ter documentos hábeis, eu voto contra esse repasse de dotação orçamentária. Tonicão, por favor. Depois o senhor fala, professor, tá? Mais uma vez, quero ser bastante rápido. Eu acredito que nós estamos aqui para autorizar. E o pagamento efetivo cabe ao Legislativo. Para isso, ele tem os órgãos competentes lá dentro para saber se há legalidade ou não da empresa. E a partir do momento que a empresa passe por uma licitação, ela está hábil com a sua documentação. Acredito e tenho certeza que a parte licitatória da Prefeitura, o órgão licitatório, tenha a competência, como tem, para executar e ver se a documentação está em ordem ou não. O que nós não podemos é deixar uma obra dessa parada mais 6 meses, 2 meses, que seja um dia, porque nós estamos segurando a cidade. Nós temos que deixar a cidade crescer.
É nesse intuito que eu voto com uma tranquilidade, sabendo que atrás dessa autorização nossa, existem órgãos competentes para que aconteça o pagamento correto, de forma clara, e que o município não seja onerado. Então, quem sou eu para votar contra? Muito obrigado. Vereador professor Antônio. Senhor presidente, amigos vereadores, eu acho que os vereadores que nos antecederam aí, a preocupação ela é única, né? Essa é mais uma das obras que a gente sempre falou. Esta não podemos dizer ainda que é semelhante às outras, a herança maldita recebida de outras administrações, né? Com relação àquelas obras que a gente já relacionou e não será mais necessário estar relacionando aqui. Eu participei da reunião aqui com o Richard, o engenheiro que esteve aqui esclarecendo o motivo, né, dessa autorização que a Câmara estaria concedendo ao Executivo, e eu queria aqui ratificar as palavras do vereador Tonicão. Toda vez que nós tivermos que votar alguma coisa aqui, nós estamos dando a autorização para que a verba seja repassada. A responsabilidade de passar a verba para essa empresa, né, para o termo desse centro de reabilitação, que é uma obra que a gente julga em princípio muito importante, porque a finalidade dela socialmente ela é muito importante. Eu fico com uma mão na frente e outra atrás, porque toda vez que tem recursos ou alguma responsabilidade de órgãos fora do município de Itapos, que é o caso do governo estadual, governo federal, eu sempre fico com uma mão na frente e uma mão atrás, para ver se alguns presentes de gregos, que geralmente eles lançam aí, e depois abandonam. E aí o município fica difícil de arcar com obras desse vulto. Agora, se esta obra de fato receber toda essa assistência com relação a verbas, com relação a funcionários, de profissionais que serão colocados lá dentro, que não serão poucos, então é necessário que tanto o governo estadual, municipal e federal, de fato, cumpram com a sua parte. Caso contrário, fica muito difícil. Então, nesta questão da obra, como disse alguns vereadores, eu também vou votar pela autorização no orçamento para o repasse dessas verbas. Agora, a fiscalização de documentação, a fiscalização do projeto, a fiscalização do pagamento dos funcionários da empresa, o município tem a obrigação, e acho que já está correndo atrás disso, de acompanhar essa questão, para de fato nós não termos mais nenhum elefante branco nessa cidade. Tá? Muito obrigado. Eu gostaria de dizer, aqui na sessão de quarta-feira que nós tivemos a primeira extraordinária, terça, né, vereador? Nós saímos daqui, votamos, aprovamos, né, em primeiro turno, e saímos daqui com uma missão, às vezes até de ir lá no local, verificar o que estava acontecendo, levantar junto à prefeitura como estava a empresa. E ontem essa presidência fez isso. Eu fui lá na obra, eu passei durante o dia, observei, aí eu vi que os encarregados estavam lá, a obra estava ocorrendo, estava normal, e aí eu, por uma vaga experiência, eu acho que quando a gente tem que saber alguma coisa sobre uma empresa, você tem que chegar no funcionário menorzinho, porque se eu for na prefeitura perguntar lá, óbvio que eles vão dizer que está tudo bem. Se eu for falar com o dono da empresa, se ele estiver quebrando, ele vai falar que está tudo bem, ele não vai falar que ele está quebrando, porque aí não vai. Então eu falei, eu vou à tarde. Aí eu fui à tarde, tinha 10 funcionários lá, falei com eles falaram, não, presidente, a obra nunca parou. Ela teve, assim, umas paralisações devido à etapa de construções. Foi empreitado para um pessoal fazer a alvenaria, levantou até uma certa altura, terminou aquela parte, aquela pessoal foi embora, estamos nós aqui.
A empresa, as perguntas que eu fiz, a empresa atrasa pagamento? Não, ao contrário, nós recebemos dia 10, esse mês, dia 6, o dinheiro já estava na conta. Então, eles nos pagam adiantado. Aí, gentilmente, os funcionários me levaram e falaram: ó, senhor vereador, isso daqui é tudo material que chegou hoje, que é um material a ser instalado, que eu acho que é até o término da obra. Então, o material já está lá. Então, eu gostaria de confortar vossas excelências, para que votem a favor, sim, porque a obra está indo bem, a empresa é séria, e eu não falei com o diretor da empresa, falei com os funcionários, que seriam os primeiros que iam detonar se tivesse qualquer coisa errada, mas não tem. Me garantiram que recebem adiantado, os materiais para a sequência da obra já estão lá no local. Então, quanto à preocupação do vereador, de alguém mover uma ação, eu acho que nesta obra não há esse problema. E esse repasse de verba, esse dinheiro já está na conta, só está se autorizando a esse aditivo do muro, que se tiver que ser bloqueado já teria sido. Também que não vai ser essa repasse que vai nos pôr numa zona de conforto, isso daí já está na conta, esse dinheiro. E quanto à preocupação maior nossa, que seria o andamento da obra e a idoneidade da empresa, eu gostaria de tranquilizar as vossas excelências que eu estive lá e a obra está andando perfeitamente. O projeto está em votação, os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Declara aprovado por unanimidade, com o voto contrário do vereador Ricardo Negrão. Unanimidade não, desculpa, com a maioria de voto, o voto contrário do vereador Ricardo Negrão. O projeto de lei 56/2017. Projeto de lei 57/2017, dispõe sobre a alteração da lei 3.267, de 4 de julho de 2016. Pareceres exarados pelas comissões permanentes. Senhor presidente, pela ordem. Se eu votei contra essa, eu tenho que votar contra todas? Tá bom, obrigado. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado com a maioria de votos, com o voto contrário do vereador Ricardo Ordini Gentil Negrão. Sem discussão. O projeto de lei 57/2017. Projeto de lei 58/2017. Dispõe sobre a abertura de decretos especiais do orçamento em vigor. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado com a maioria de votos, com o voto contrário do vereador Ricardo Ordini Gentil Negrão. Sem discussão, o projeto de lei 58/2017. Determina a continuidade dos trâmites legislativos e que as proposições aprovadas sejam remetidas ao Executivo para sanção ou veto. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, ocasião em que senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato, respeitando-se o tempo limite de 5 minutos, conforme determina o artigo 194, inciso 2 do regimento. Vereador Antônio de Agostini Neto. Vereador professor Antônio Cruz. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, público presente, hoje a gente encerra aí uma discussão importante no nosso município, que foi a votação hoje de todos esses projetos importantes, que temos certeza que a atual administração terá condições de continuar adiante com o seu projeto, com o respaldo da Câmara Municipal, e a questão da votação hoje, né, sobre o processo de denúncia contra a vereadora. Então, chegou-se a essa conclusão, a gente espera, e esse vereador também acredita que foi a melhor decisão tomada por essa Casa de Leis, respeitando as diversidades, respeitando, enfim, as opiniões que sempre serão diferentes. Aquilo que eu disse, unanimidade não existe,
mas o consenso a gente tem que correr sempre atrás, e o bom senso. Então é isso, a gente acredita que foi uma decisão sábia tomada, até porque diante da legalidade dos fatos, de toda essa documentação, aqui se cumpriu toda a rotina jurídica principalmente. Quando alguns colegas falam que a gente não tem noção jurídica, então tem hora que a gente aprende essas questões. E acho que juridicamente, certamente juridicamente tudo foi cumprido, enfim. E vamos bola para frente. Os problemas estão aí, cada um tem o seu compromisso de ajudar o executivo, e aquilo que eu disse, garantir ao senhor prefeito a governabilidade, e vamos correr atrás. Hoje eu queria fazer um registro aqui, senhor presidente, e não sei nem se é como vereador ou como cidadão. Graças a Deus que essa Casa de Leis, a gente olha algumas coisas que está acontecendo na esfera maior, e a gente vê como o nosso trabalho aqui é um trabalho sério, com problemas, lógico, mas a gente procura caminhar no caminho certo. A população está estarrecida hoje, né, acompanhando aquelas cenas de horror que tem acontecido no Senado Federal. Verdadeiras cenas de horror, de terror, né? Algumas senhoras senadoras que se dizem as tais lá em cima, as famosas, né? Que deveriam ficar mais de boca fechada do que ocupar tribuna para fazer algumas colocações, promoveram essa semana o ato mais banal e vulgar que o cidadão brasileiro, acho que talvez possa ter acompanhado. Simplesmente num ato de despreparo, num ato de arrogância, ocupam a mesa da presidência do Senado por várias horas, né, dando aquele show de horror, como eu disse, aquele espetáculo de meio ingresso, como se diz, para querer ditar as normas do Senado e o destino da nação, graças a algumas questões que elas julgaram ser as certas. Então lá trouxeram quentinha para comer durante o dia, teve que se desligar a luz do Senado. Então, senhor presidente, eu fiz uma comparação até em torno de brincadeira. É como se alguém invadisse essa Casa de Leis, né? Nós temos um mercado perto que vende frango assado aí, né? E trouxesse algumas quentinhas na mesa de Vossa Excelência, alguns frangos assados, e comesse o dia inteiro aqui, sem deixar um vereador entrar, sem deixar o nobre presidente sentar na sua mesa para dirigir os trabalhos dessa Casa de Leis. Então eu quero deixar aqui o meu repúdio. Não sei se na próxima sessão não vou apresentar oficialmente sobre essa questão, diante de tantas outras barbaridades que andam acontecendo aí. Mas essa eu acho que está registrada e vamos conversar depois se não merece alguma coisa nesse sentido. Então quero aqui deixar o meu repúdio ao que aconteceu no Senado Federal. O mau exemplo das senhoras senadoras que não deveriam jamais ter partido para tentar resolver uma questão desta forma. Enfim, a democracia, o debate, o diálogo, eles têm que de fato prevalecer sobre qualquer questões pessoal, qualquer intriga pessoal, porque isso já é intriga pessoal. Intriga pessoal, picuinha, a gente resolve fora, né, de todas essas casas de lei, seja na questão municipal, na estadual ou na federal. Do mais, quero cumprimentar a todos os vereadores, cumprimentar ao público, cumprimentar a vereadora Edmércia que está presente no seu lugar, enfim. E quero dizer que eu saio daqui com a consciência de ter feito o melhor possível, ser o mais justo possível. E é isso que a gente espera que nós, nos próximos dias, vamos estar aí analisando e concluindo pela melhor decisão tomada por essa Casa de Leis. Muito obrigado, um abraço a todos. Vereadora Edmércia Miquelê Diniz. Presidente, vereadores, público aqui presente, vereador suplente Moacir Leôncio, o pessoal que nos assiste pela internet, um bom dia a todos. Eu uso, neste momento, essa tribuna, senhor presidente, para agradecer o voto de confiança dado a mim, né, neste momento dessa votação do arquivamento de um processo. Gostaria aqui de lembrar que
Bem antes da apresentação da denúncia, né, realmente não foi falado nada por mim como um pedido de desculpa, porque, como foi dito inclusive no relatório, nenhum vereador tinha solicitado ao presidente alguma atitude em relação à minha palavra. Mas no dia da votação de admissibilidade, eu usei essa tribuna, sim, a partir do momento que houve a denúncia, eu usei a tribuna, viu, Rodrigo? Talvez você não esteja lembrado, mas eu usei a tribuna para pedir desculpa para vocês, que foi num momento de uma sessão calorosa, como disse, acho que o vereador professor ou o vereador Canova, foi uma sessão que, às vezes, as pessoas se inflamam, acabam gritando, a gente acaba se envolvendo junto, e foi onde eu usei erroneamente a expressão que causou todo esse tumulto. Então, novamente, eu gostaria de pedir desculpa para vocês e agradecer pelo voto de confiança, dizendo que foi uma palavra não pessoal a cada um de vocês, porque a gente sabe que vocês, pessoalmente, não são assim. Foi uma palavra usada erroneamente naquele lugar, naquele momento, mas defendendo um posicionamento, defendendo a nossa população. Então, muito obrigada. Obrigada a todos de coração. Fiquem com Deus e um bom dia. Vereadora Miriana Mato. Vereador Rodrigo Novelli. Mais uma vez, bom dia, senhores vereadores, o público que aqui está presente e os internautas. Eu gostaria de enfatizar uma luta que nós estamos enfrentando aí, não uma luta, mas sim uma reivindicação muito importante para o nosso município de Itápolis. É uma parceria que nós estamos fazendo com o deputado federal, o deputado estadual André Soares. Nós estamos na luta para tentar trazer aqui no município, ainda nesse ano de 2017, a carreta da mamografia, mulheres de peito. Então, nós estamos empenhados, juntamente com o deputado estadual André Soares, estive com ele, estive com a assessora dele, a Camila, fiz o ofício direcionado ao deputado, para ele que possa interceder juntamente ao governo do estado, na Secretaria da Saúde, para trazer essa carreta para o município de Itápolis. E o senhor deputado já protocolou um ofício na Secretaria da Saúde, direcionado ao secretário da Saúde, e está pedindo que essa carreta venha ainda esse ano de 2017. É uma política do vereador que, juntamente com o deputado, voltado para as mulheres, a saúde da mulher. Nós sabemos a importância hoje de fazer uma política direcionada às mulheres. A questão do câncer de mama, isso é um problema mundial, então nós estamos empenhados com o deputado, não vamos medir esforços para que nós possamos ainda esse ano conseguir trazer essa carreta da mamografia para o município de Itápolis. Então agradeço a disponibilidade, o empenho do deputado André Soares e da assessora Camila. Gostaria também aqui de deixar um voto de confiança e dar os parabéns à Secretaria do Meio Ambiente, a Cátia Ferraro, pelo excelente trabalho que ela tem e a sua equipe, os seus funcionários, têm desenvolvido na área das áreas verdes do nosso município. Nós sabemos que o problema muitos problemas, tem muitas áreas verdes ainda que precisam ser revitalizadas, então eu gostaria de deixar aqui registrado que ela está fazendo um excelente trabalho, fez a revitalização da área verde do São Lucas 2, é um pedido, uma aclamação dos moradores daquele bairro. Eu agradeço a Cátia Ferraro por atender o pedido dos moradores do São Lucas 2. Ela também fez a revitalização da área verde do São Lucas 1, ficou perfeito, ficou um local limpo, e a gente pede aqui nessa tribuna a colaboração dos moradores que moram na região, que não joguem mais lixo nas áreas verdes, que não joguem mais lixos nas áreas centrais. Então, eu deixo aqui nessa tribuna registrado o voto de parabéns para a senhora Cátia Ferraro, aos seus funcionários da secretaria. Eu gostaria
de agradecer aos senhores vereadores, a casa, os funcionários, vereador Edmércia. Pode ter certeza que no fundo do meu coração não há uma mágoa, porque eu sou evangélico e não tenho mágoa das pessoas, porque a mágoa, ela faz mal para a pessoa que está com a mágoa, não para a pessoa. Então, eu não tenho nenhum ressentimento contra a senhora vereadora, apenas exerci a minha função de vereador na comissão processante e tinha que ser feito. Então eu fiz, peço aqui que os nobres vereadores compreendam a minha decisão. Deixo aqui um bom dia ao suplente, senhor Moacir, muito bem-vindo a essa Casa de Leis, ao senhor Nabi, que está presente em todas as sessões, bate ponto aqui na Câmara Municipal, senhor Nabi, a Cecília, enfim, todos os presentes. Deixo aqui um abraço para os internautas que estão nos acompanhando nas vias da internet. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe e um bom dia. Vereador Rafael David Canova. Bom dia a todos mais uma vez. Queria fazer simplesmente um breve comentário. Parabenizar o Executivo, que na última segunda-feira, em conjunto, nós estávamos, a maioria dos vereadores esteve acompanhando o Executivo, a maioria dos vereadores desta casa, na inauguração das duas bases comunitárias do Distrito de Nova América e também do Distrito de Tapinas, da Guarda Municipal e também da Polícia Militar. Esse feito é um feito de extrema importância para os distritos, porque quem anda e acompanha os distritos sabem muito bem o que vinha acontecendo e que vem acontecendo nos distritos, principalmente nos últimos tempos no Distrito de Tapinas. Então, eu acredito que a presença da Guarda Civil Municipal, assim como também do policiamento militar a partir de então, será de extrema importância para que os munícipes que moram nesses distritos sintam-se um pouco mais acolhidos, protegidos, né, diante de qualquer tipo de criminalidade. Então, parabenizo o Poder Executivo, na qual também foi um pedido desta casa, no início, se não me falha a memória, por volta do mês de março, na qual eu fiz esse pedido, o vereador também Ricardo Negrão fez, o Rodrigo Novelli fez também, e eu não me recordo, me perdoe se eu não estou lembrando de mais algum outro vereador que também fez esse pedido para atender a retomada das bases comunitárias dos dois distritos, Tapinas e Nova América, da Guarda Civil Municipal e também do Policiamento Militar. Nós sabemos que quando se trata de Polícia Militar, a demanda é estadual, é do Estado, né? E nós precisamos do policial voluntário para estar disposto ao distrito. No caso do Distrito de Nova América, hoje nós temos esse policial, que se eu não estou enganado, é o soldado Felipe, né, que já se pronunciou e hoje já se coloca à disposição do Distrito de Nova América, mas estará dando assistência em conjunto com o Distrito de Tapinas, até que, num segundo momento, um outro policial venha se manifestar como voluntário querendo residir no Distrito de Tapinas e também possa fazer o policiamento mais efetivo ali. Mas nós ficamos muito contentes, eu tenho conversado com o pessoal de Tapinas, de Nova América, e eles se sentem mais confortáveis em saber que ali já vai estar presente uma viatura, um policiamento, um guarda municipal, dando esse suporte à segurança do distrito, pelo simples fato de ter a presença de uma autoridade nesse sentido da segurança para o distrito, que não vinha se tendo mais há um bom tempo. Então, queria parabenizar o senhor prefeito, Edmir, vice Marinho, todo o executivo, que tomou essa iniciativa de retomar estas bases dos distritos, que, na minha opinião, saúde, educação e segurança são os três pilares
fundamentais para a nossa sociedade. E essas duas bases são de extrema importância para a seguridade também dos nossos munícipes nos distritos, visando que quando eles precisam de um atendimento nesse sentido, o deslocamento é muito desconfortável, tanto para o profissional que tem que estar aqui até lá, como deles para cá. Então fica aqui o parabéns. Todos nós, vereadores, estivemos presentes nesta reinauguração que ocorreu na última segunda-feira, dia 10, e ficamos muito felizes também com a homenagem que foi feita para a família em Nova América do Edmar Bassoli, que infelizmente faleceu há pouco tempo, o jovem Edmar Bassoli, assim como também do seu Reinaldo Aravecchia no distrito de Itapinas. Muito merecido ambas as homenagens, e que daqui por diante isso seja um marco para uma maior efetivação da segurança nos distritos, assim como também no nosso município. Parabéns, obrigado a todos. Moacir, muito obrigado pela sua presença, você é um amigo, um parceiro, tá? E do mais, a todos um bom final de semana, uma boa sexta-feira a todos nós, aos internautas, aos presentes e a todos os colegas vereadores, assim como também os funcionários da casa. Muito obrigado. Vereador Marcelo. Vereador Marcelo Martins. Vereador Ricardo Negrão. Bom dia mais uma vez. Essa semana eu estive presente em São Paulo, junto à Secretaria de Justiça, que ela é, vamos dizer assim, do meu partido, e lá tem um fundo de interesses difusos. Aí eu queria conversar com o senhor presidente, com os colegas vereadores, que esse fundo ele disponibilize entre 200 mil a 1 milhão para que seja feito uma benfeitoria na cidade que, vamos dizer assim, que abarque toda a coletividade. Ou seja, nós podemos fazer um pleito lá para vir dinheiro, por exemplo, para reformar a Câmara, para reformar o museu, para o clube, para o centro comunitário, para fazer alguma área que esteja sofrendo um assoreamento de um rio, enfim, para fazer uma obra que abarque toda a população. E eu gostaria de um dia propor uma audiência pública para que a população, nós damos as opções. Vocês preferem que a gente faça um projeto com o cinema, com o clube, com a lagoa de tratamento, enfim, a gente daria as opções nessa audiência pública para tentarmos, para daí sim começar a fazer o projeto para levar junto à Secretaria de Justiça para pleitearmos esse valor. Então, no momento oportuno, colocarei essa proposição ao senhor presidente e a gente leva essa discussão à população para que a gente escolha um local para apresentarmos um projeto para a Secretaria de Justiça, para nós tentarmos arrecadar fundos do FID, chama Fundo de Interesse de Direitos Difuso. Então, no momento oportuno, vamos apresentar isso assim que sairmos do recesso. Eu também quero ocupar essa tribuna. Vereador, deixa eu só dar licença. Essa propositura do Centro de Interesse Difuso, Itápolis já está, já foi feito a meu pedido, com o vereador, com o deputado estadual Carlão Pigliatali, há já uns 15 dias, 20 dias na cidade de São Paulo, e por esses dias ele já está mandando a Itápolis 2 engenheiros, os quais vão já
dar as primícias na parte de engenharia em relação ao Castelinho, tá? Então, só estou te informando que isso já foi, o Itapa já está incluso. Tá? Então, eu agradeço o vereador Tunicão, pode contar comigo, com o nosso partido, para que em São Paulo a gente encampe essa verba, para que nós podemos ter um benefício da aludida secretaria. O secretário lá, ele foi colega do meu pai, porque ele é membro do Ministério Público, mas o político da pasta é do meu partido. Ele é da cidade de Tietê, já foi vereador, já foi prefeito, ele é vice-presidente nacional do meu partido. Aí o senhor pode contar com todo o nosso apoio, nossa ênfase, e eu acho que o Castelinho é um bom lugar para ser mexido. Inclusive, era um dos lugares que pediram, que sugeriram para mim, não bem o Castelinho, mas aquele lugar onde alaga ali, do lado do Major, para fazer umas tubulações maiores. Então, é um lugar excelente para ser usado o dinheiro desse fundo. Tomara que a gente consiga êxito em levantar esses valores. Quem sabe com 2 partidos, o encampamento disso com mais gente, conforme foi feito no turismo, de fato a gente consiga esse recurso para trazer um benefício para a nossa cidade. Ademais, eu queria parabenizar o Rafael Scalice, do SAI, pois eu tenho ouvido muitos elogios que não está mais faltando água. Nessa parte da água, o município parece que no momento está atendendo a população a contento. Várias pessoas concursadas chegaram ao SAI também para ajudar, e aquela autarquia, no que diz respeito à água, está cumprindo muito bem o seu papel. Então, deixo meus parabéns aqui ao Rafael Scalice e aos novos contratados do SAI pelo excelente serviço que vem sendo prestado à população. Muito obrigado a todos, bom dia e um bom final de semana. Gostaria aqui de passar a vossas excelências, nós estamos recebendo aqui uma moção de agradecimento da vereadora da cidade de Ibitinga, a senhora Aline Sartori, que esteve aqui presente. Ela é presidente da UVESP, esteve aqui apresentando um trabalho dela recentemente e foi muito bem recebida pelos senhores vereadores, pela casa, pelos funcionários da casa. Então ela está aqui enviando uma moção de agradecimento a todos os vereadores. Também estamos recebendo aqui um ofício do superintendente da FUNASA, o senhor Júnior Bozella. Ele está assumindo agora a superintendência da FUNASA em São Paulo. FUNASA é um órgão do Ministério da Saúde, onde atende as cidades, a municípios menores de 50 mil habitantes. É o senhor que esteve aqui no Centro de Convivência na sexta-feira passada. Então, ele está aqui mandando um ofício para a nossa casa, que as portas do gabinete dele em São Paulo, na FUNASA, estão abertas a qualquer vereador que tiver algum projeto. Como bem disse o vereador Ricardo agora, vamos ajudar, né, o superintendente aqui do SAI hoje, o Rafael, que está fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que dá as mãos quando a gente vê uma pessoa séria num departamento, como ele é, né? Então, fica aí as portas abertas da FUNASA, que inclusive esse superintendente, ele é do partido Podemos, que faz parte da base do governo aqui, que o presidente é o senhor Devanir Vigilato. E eu estive lá já, fui muito bem recebido, e ele está aí fazendo o convite a cada vereador que quiser apresentar algum projeto do município. As portas da FUNASA estão abertas. Tá? Gostaria de agradecer aqui a presença do vereador Moacir Leôncio. Muito obrigado por ter atendido a convocação, Moacir. Tá?
Para nós aqui foi um prazer receber você e dizer que essa casa está sempre aberta a você, ao que você, junto aos seus eleitores que confiaram, como bem disse o professor, com certeza um dia você vai estar aqui, eu tenho certeza disso, e alguns pedidos que nós nessa vida política saímos aqui na rua, já tem 3 ou 4 aí, e que você pudesse contar com nós aqui, né, para alguma realização de um pedido de um eleitor seu. Não somos inimigos, aqui é uma família, e gostaria que você compusesse essa família e fica aberto ao que você precisar, tá? Pode contar com essa casa. Muito obrigado, Moacir. Nada mais havendo para se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Bom dia a todos.